Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês mais um jogo para exercitar o nosso cérebro e o jogo de hoje é o Hitori. Um jogo japonês que, apesar de ser simples, ter apenas duas regras, ele é um pouco complexo para se realizar. Nós vamos aqui fazer um passo a passo, eu vou explicar para você um pouco mais da lógica por trás desse jogo. Bom, o objetivo dele é eliminar os números que se repetem tanto nas linhas quanto nas colunas, tá? Por exemplo, nessa primeira linha, tenho 2, 3, 5, 1 e 3. Nessa primeira linha, nós temos a repetição do número 3. Então, um deles deverá ser pintado para que não tenha repetição nessa linha. Aqui nessa coluna, por exemplo, essa coluna, nós temos 1, 5, 5, 4 e 2. Temos repetição do número 5 e um deles deve ser pintado, tá? Esse é o objetivo do jogo. E para isso nós temos duas regras. A primeira é que os números pintados ou eliminados, eles não podem estar um ao lado do outro. Então, por exemplo, se eu elimino esse 3, o 3 eliminado, eu não posso eliminar o 1 e não posso eliminar o 4. Então, aqui é uma certeza. Se por acaso eu precisar eliminar esse 3, 1 e 4 não serão eliminados, porque eu não posso ter essa eliminação adjacente, tanto na horizontal quanto na vertical, um do lado do outro. E a segunda regra desse jogo é que os números salvos, aqueles que não foram eliminados, eles precisam estar conectados, tanto na vertical quanto na horizontal. Eu não posso deixar um número sozinho. E por onde que nós começamos o Hitori? Bom, uma dica bem legal é que caso observarmos um número qualquer ao lado de dois números iguais, nós temos total certeza que esse número está salvo. Por quê? Para ficar mais visual, eu vou circular todos os números salvos. Circulei o número 3 aqui no nosso exemplo. Por que ele deve ser salvo? Já que tem 4 e 4 ao lado dele, eu vou ter que eliminar algum desses. Independente de qual eu for eliminar, o 3 está salvo, porque eu não posso ter um número eliminado ao lado do outro. Vamos observar isso aqui nesse jogo. Por exemplo, nessa primeira coluna, eu tenho 3, 4, 5, 1 e 5. Aqui o número 1 ele está entre os dois 5 e eu já tenho total certeza que ele está salvo. Por quê? O 5 ou esse 5 vai ser eliminado, eles não podem estar na mesma coluna. Se eu elimino esse, o 1 está salvo. Se eu elimino esse, o 1 está salvo pela regra do jogo, que eu não posso eliminar dois adjacentes, um do lado do outro. Então esse já está circulado, ele está salvo. Sei qual que vai ser eliminado? Ainda não, a gente vai descobrir conforme desenvolvemos melhor o jogo. Vamos continuar observando as colunas. Nessa coluna eu não tenho nenhum número no sanduíche entre dois iguais. Nessa coluna eu também não tenho. Aqui nessa coluna eu tenho dois números 3, então eu tenho certeza que esse 1 está salvo também. Nessa última coluna também não tenho esse sanduíche. Vamos olhar agora pelas linhas. 2, 3, 5, 1 e 3, não tenho esse padrão. Aqui eu também não tenho esse padrão. Aqui eu tenho 4 e 4 em volta do número 3 e eu sei que ele está salvo também, ele não pode ser eliminado. Aqui embaixo eu também tenho o número 2 envolvendo o número 5, então o 5 está salvo com total certeza. E aqui na linha de baixo, o 4 também está salvo porque ele está em volta de dois números 2. Bom, por onde que nós começamos agora? Circulei todos esses números por conta da dica que nós tivemos aqui. Vamos observar nas linhas e nas colunas de cada número salvo para ver se ele já elimina algum outro número. Por exemplo, esse primeiro número 1. Não tem 1 na coluna, não tem 1 na linha. Então não faço nada. Número 4. Tenho 4 na coluna. Então esse número 4 vai ser eliminado porque eu já tenho total certeza que esse está salvo. Então eu posso pintar. Já temos nosso primeiro número eliminado. Número 4 está pintado porque aqui já tem um salvo. Vamos continuar observando. Ó, na linha não tem nada de número 4. Esse número 5, eu não tenho 5 tanto na coluna quanto na linha. Número 3, não tenho na linha, mas tenho na coluna, lá em cima. Então esse 3 também está eliminado, porque eu já tenho um salvo aqui na coluna dele.
Esse está eliminado. Posso pintar o quadradinho do número 3. Certo. Só falta olhar o número 1. Não tem 1 na linha e também não tem 1 na coluna. Agora, eu posso dar sequência a partir desses números eliminados. Por quê? Pela regra do jogo, eu não posso pintar um quadradinho ao lado do outro. Então, eu tenho total certeza que, a partir desse quadradinho pintado, o 2 está salvo, o 5 está salvo e o 3 também está salvo. Lembrando que a diagonal não tem relação nesse jogo, apenas horizontal e vertical, tá? Então, por esse eliminado, eu tenho 3 e 5 salvos na linha, 3 e 2 na coluna salvos também. Salvei esses números, vamos analisar eles. Salvei o 2, na linha tem 2, então vamos pintar. Esse 2 está eliminado. Na coluna não tem 2, vamos olhar outro número. 5. Esse 5 já dá bastante dica, por quê? Ele está salvo. Então, na linha eu posso eliminar esse 5. Pinto o número 5. E na coluna também tem outro número 5. Vamos pintar ele também. Esse está eliminado. E de novo, porque eu já tenho certeza que esse está salvo. Falta olhar o número 3. O número 3 não tem na coluna e também não tem na linha, então não preciso mexer nada em relação a esse número 3. Vamos dar sequência. Tem número para salvar ainda, sempre ao lado dos pintados. Aqui, em relação a esse quadradinho, nós temos o número 4 salvo. Não tem 4 na coluna, não tem 4 na linha. Número 1. O número 1 também está salvo, porque o 5 está eliminado, que esse quadradinho já está pintado. Então, a gente já pode circular. Circulando o número 1, eu observo, na linha não tem 1, na coluna não tem 1. Vamos continuar a partir dos números pintados. Por exemplo, esse número 3 aqui. O 3 eu sei que o 5 está salvo e o 2 também está salvo. O 5 não tem nada na coluna e na linha também não. O 2 é a mesma coisa, nada na linha e na coluna, a gente vai para outro número eliminado. Vamos olhar esse 2. O 2 me diz que o 1 está salvo e o 4 está salvo também. Não tem 1 na coluna, na linha, perdão, e também na coluna. E o 4 é a mesma coisa. Aqui a gente já eliminou esse 4, então não tem mais nada na linha e na coluna também. Agora, pela segunda regra do jogo, a gente tem algumas dicas também. A segunda regra é que todos os números salvos, os circulados, eles precisam estar conectados, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, por exemplo, esse número 5, eu não posso eliminar ele, porque senão o 5 tamparia esse número 2 e ele ficaria isolado de todo o resto do jogo, já que tem um 3 eliminado aqui ao lado dele. Então, se o 3 está eliminado, esse 5 não pode ser eliminado, ele está salvo, para dar continuidade aqui nos números conectados, tá? Esse número 3, como eu sei se ele está salvo ou eliminado? Eu já eliminei um aqui, então não tem mais número 3 na linha e também não tem mais número 3 na coluna. Não preciso eliminar ele, então automaticamente ele está salvo também. Esse 5 aqui de baixo, vamos analisar, ó. Também não tem mais 5 na coluna e também não tem mais 5 na linha. Já está salvo. 2 e 2, como eu sei qual deve ser eliminado? Aqui, se eu eliminar esse 2 do lado esquerdo, nós temos o 1 isolado. Então, esse não pode ser eliminado pela regra do jogo. Então, a gente já salva ele. Automaticamente, com esse 2 salvo, a gente precisa pintar esse quadradinho com o número 2. Ele está eliminado. Pela regra do jogo, números ao lado do quadradinho pintado, nós precisamos salvar. E aí, o último número, que é o 4, está salvo. E como eu sei que o jogo está finalizado, ele está correto? Os números pintados, eles não estão conectados tanto na linha ou na coluna, eles estão separados. E os números salvos, os circulados aqui no nosso jogo, eles sim estão conectados. Então eu consigo, por meio das linhas das colunas, conectar ou chegar até todos os números circulados, tá?
Espero que tenham gostado desse exercício do History e vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns exercícios para caso você queira treinar em sua casa esse jogo. Ele é um excelente exercício para raciocínio lógico, atenção, foco e memória também. Até o próximo vídeo.